Estamos de volta com Saúde Holística, falando sobre o Douyin. Juraci, agora eu vou mostrar um livro que você fez aqui, que é o Douyin para crianças, né? Qual a importância das crianças aprenderem essa parte do toque, elas conhecerem o corpo desde crianças, desde pequenininhas? Olha, em primeiro lugar, a criança adora isso, porque é muito lúdico. Tocar, corpo, geralmente isso é um impedimento. Criança, tira a mão daí, bota a mão daí. Quando ela tem essa permissão, ela deita e rola, começa por aí. Saber que existem alguns pontos no corpo que especialmente promove uma melhoria, algum bem-estar, claro que isso para ela é uma descoberta fantástica também. E criança é mais receptiva. Criança é mais receptiva simplesmente porque, por exemplo, para eu aprender isso, eu tive que superar uma série de restrições autoimpostas, do tipo, isso não pode funcionar, como é que esses caras sabiam disso e ninguém sabia, isso deve ser besteira e tudo. Criança não tem isso. Criança, se funciona, funciona, não quer saber. Então não precisa dessa teoria também, né? Ela vem depois. E aí tem uma coisa a respeito desse livro que causou uma certa estranheza quando foi lançado. Como? Se o Douyin é autotratamento e você sugere para a criança vai tomar essa iniciativa. E tem até bebê. Bom, aí na apresentação eu enfatizo que a ideia do Douyin é maior que a sua própria técnica. Ela induz a essa crença de que você tem um potencial dentro de você. E isso deve ser ensinado, estimulado. E é a função dos pais e dos educadores mostrar para a criança desde pequenininha que ela tem literalmente as suas próprias mãos, um poder de autoajuda muito grande. Para que você possa perceber o seu potencial e suas limitações. Até para procurar o terapeuta quando, né, você não pode resolver. Notar que alguma coisa e aí está tem uma coisa curiosa. Quando você não mais pode se ajudar, porque o problema já, né, ganhou uma dimensão muito grande, o terapeuta é insubstituível. Agora, quando é você que pode se ajudar, o terapeuta nem vê. Muitas vezes, porque é tão íntimo, é tão ainda, sabe, germinal. Só você que sente aquilo. É você que sente. O outro vai dizer você não tem nada, possivelmente. O que é muito comum hoje em dia, né? As pessoas procurarem médicos e você não tem nada. Então tem uma prática que é de tocar esse sistema como um todo. Olha, eu faço 40 anos, desde que eu conheci. Não é porque eu sou um modelo de, sabe, padrão de bom comportamento naturista. Não é bem isso, não. É porque dá onda. É porque me faz sentir melhor. É porque quando eu procurei o Douyin, eu já estava mal aos 20 anos de idade. Mal assim. Médico não via nada. Mas funcionalmente eu estava completamente alterado. Então aquilo me ajuda, prossegue me ajudando e todo dia eu estou aqui em contato com esses pontos. E isso é uma coisa, como o Dr. Sorraca agora enfatizou, é algo que devia ser ensinado, estimulado, colocado dentro dentro dos hospitais, dentro das clínicas, passado às crianças e aos adultos. Uma última adendo. E não só ao paciente, mas também ao terapeuta. O terapeuta, muitas vezes acha que ele não precisa de fazer, isso é para o leigo, mas ele também tem um corpo, ele também tem uma saúde a tratar. E ele precisa, e eu desconfio que mais ainda do que em quem não é terapeuta, porque ele mexe com a doença do outro. Imagina, ele cura, o outro fica doente. Isso não pode acontecer. Como é que acontece isso no Oriente? As crianças aprendem a técnica do Douyin? Elas têm esse conhecimento? Essa cultura do self-healing, ou seja, de autocuidado, de autocura, é muito enfatizado no Oriente. E os orientais que foram para os Estados Unidos, criaram essa cultura aqueles movimentos, desde os movimentos dos beatniks dos anos 50, dos hippies dos anos 60 nos Estados Unidos. Isso foi muito interessante. Tinha um grande autor que eu tive o prazer de conhecer, Alan Watts, escreveu vários livros sobre o assunto, especificamente sobre o Zen budismo, sobre a meditação, sobre esses valores orientais, mas sempre com esse viés de se cuidar, seja no aspecto energético, físico, mental e espiritual. O jovem americano, naquela altura, ele não estava satisfeito com o modelo social americano, materialista, competitivo. Ele buscava alguma outra coisa. Aqueles movimentos hippies e beatniks dos anos 50, hippies dos anos 60, eles vieram para resgatar valores. E uma das bandeiras que se levantava naquela altura era do orientalismo,
das técnicas orientais, etc. É óbvio que no Japão, sobretudo no Japão, eu pude acompanhar de perto. Na China, ainda nos anos 70, também eu vi muitas práticas que cuidavam da saúde, fomentavam esse cuidado self-healing, né? Mas no Japão, isso era prática diária, não é? Nos anos 60, 70, no Japão, ainda se usava o tatame em casa, nós se sentava no chão, alguém fazia o shiatsu em você, você fazia tinha o banho de ofurô, quer dizer, tinha todo um ritual de promoção de saúde. O que nós, nessa vida, nesse corre-corre, nós nos afastamos muito desses valores de autocuidado. Então, o Doin é um caminho eficaz para esse tipo de autocuidado, em que pese a carência de pesquisa científica que comprove o mecanismo de ação sob uma ótica estritamente científica, digamos assim. Mas os valores são indiscutíveis, não é? Seja no plano educacional, não é? Do aprendizado, que um livro pode te ensinar uma técnica, um ponto onde fazer, mas é o seu professor que vai te ensinar a quantidade de estímulo, a pressão, a profundidade da pressão para ter a reação. Não é só tocar num ponto porque o livro diz que vai dar reação. Não é assim. Precisa, sim. Esse trabalho que o Juracy vem fazendo nos últimos 40 anos aqui no Brasil é muito louvável, não é? Sob o ponto de vista educacional, de educação para a saúde, para a prevenção. Como é que é a aceitação do Doin hoje no Brasil? Pois é, houve um acidente de percurso. Durante 2 décadas, você viu aquele material ali, né? Houve uma popularização muito grande. Tem que lembrar que em 1970 e pouco não tinha internet. Então havia aquela coisa de a gente chegava de fora e a gente trazia notícias de uma terra nova, sabe? Uma terra, né, incógnita, não é isso? E geralmente se falava assim, o que aconteceu lá fora, principalmente nos Estados Unidos, daqui a 10 anos vai acontecer aqui. Era assim, por incrível que pareça. Agora não, é tempo real. Hoje é tempo real, né? Agora é outra coisa. Então, quando a gente chega com isso, a gente já tinha experimentado, mas ninguém sabia o que era. Quando uma primeira matéria sai, por que ela saiu? Por que saiu aquela primeira matéria em julho de 73 no Jornal do Brasil, naquele caderno B? Por que saiu aquilo? Eu acredito que aconteceu foi o seguinte, como eu rodava essas redações de jornal e levava e mostrava e conversava com o repórter, aquelas matérias nunca saíam, ficavam por ali, enquanto a gente estava tentando, né, produzir esses livros. Mas eu acredito que alguém chegou de Nova York e chegou e disse, estão lá tocando o corpo, tem um negócio já que a gente, doing, imaginando talvez que fosse do inside, né? Alguma coisa assim. Pouco disso. E alguém deve ter dizer, mas tem uns malucos aqui que chegaram aqui, uns cabeludos, sabe? E aquilo saiu, e a partir daí foi aquele boom. Isso era momento, tem isso também, quando os ventos estão a favor, a coisa vai. Era a hora disso acontecer, o Oriente estava chegando, e a face assim, mais acessível era o Doin, era representado pelo Doin. Tem uma coisa curiosa também, né? A China, quando, antes desses anos 70, antes do Mao Tse Tung abrir as portas, né? O caminho dela é passar pelo Japão, do Japão para a França, não é isso? E vir se escoando por aqui. Então a cultura chinesa, ela vestia kimono japonês e ganhou muita coisa. Né? Meditação, por exemplo, na Índia é dhyana, na China é shan, né? Shan. Zen. Exatamente. Entende? Quer dizer, essas coisas vieram naturalmente. Bom, mas aí respondendo a tua pergunta, durante 2 décadas essas coisas, sabe, cresceu e abriu portas para que pessoas fossem aprender acupuntura. Aí vinha o trabalho que o Sohaku já começava a fazer e tudo mais, para ingressar dentro daqueles, né, mergulhar mais profundamente. No começo dos anos 80, a ruptura foi quando a China mesmo, ela abriu as portas. Então a turma foi para lá. Quando foram diretamente, já não encontraram, primeiro, o termo Doin. Então ficou muito suspeito, porque lá era Taoyin. Mas depois o Mao Tse Tung também, ele como que excluiu essas práticas de auto... Ele é muito pragmático. De autoajuda. Autoajuda. Então ninguém viu nada disso. Então os acupunturistas que já começaram, os estudantes começaram a vir, falaram assim, isso aí, pegamos o bonde errado, não tem nada a ver. Isso talvez tenha perdido feito com... É uma pena. Mas agora a coisa está sendo resgatada. Que ótimo, né? Estamos percebendo que essas são as gente, raízes. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, eu preciso encerrar o programa. Agradeço muito sua participação,
Doutor Sorraco, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Você pode assistir ao Saúde Holística todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite e aos domingos, à 1 da tarde. Também no nosso site, www.tvalerge.tv. Até a próxima.